O ano de 2023 está no fim. Para os empresários, esse é um período bem aquecido em vendas por conta das festas de Natal e Ano Novo. Porém, para as empresas que não se organizaram durante o ano e estão no vermelho, esse é o momento de começar a pensar no ano de 2024. Depende da empresa, depende do suporte financeiro que essa empresa tenha. Mas digamos que ele não está com esse suporte financeiro agora. Ele tem que estar preparado agora no final do ano, focar nas vendas para fazer caixa, para ele se capitalizar. E segundo ponto, depois disso, ele entender, saber quais são as despesas que essa empresa tem, quais são as despesas não, mas quais são a parte financeira que ela está com débito, quais são os financiamentos, quais são os custos que ele tem, quais são os credores que ele tem e qual o volume desse débito que essa empresa tem. Para manter as contas em dia, o empresário precisa compreender os motivos da empresa ter contraído despesas e estabelecer uma prioridade de pagamento. Então, quando ele listar e saber o tamanho desse problema, vamos dizer assim, e ele enxergar isso daí, ele vai fazer um plano de ação, digamos assim, um plano de pagamento. Ele vai fazer um planejamento financeiro. E isso aí ele vai entender, priorizar quais são os pagamentos principais, principalmente com os fornecedores, porque os fornecedores não podem, vamos dizer assim, matar a galinha dos ovos de ouro dele, que são os fornecedores. Segundo, negociar com esses fornecedores, porque antes que ele está preocupado em fazer o pagamento, que ele está com dificuldade, o fornecedor está querendo receber, o credor, que é a instituição financeira, está querendo receber. Então, ele tem que saber priorizar qual é esse pagamento que ele tem que ser feito. Segundo ponto, fazer este planejamento, fazer um fluxo de caixa. Nesse fluxo de caixa, ver quanto que eu tenho que vender, quais são as despesas que eu tenho que reduzir e também como que eu cheguei a ficar insolvente, ou seja, por que eu fiquei inadimplente, por que essas minhas despesas aumentaram tanto ao ponto de eu ficar inadimplente? Será que foi alguma retirada em excesso? Para as despesas fixas, o planejamento precisa ser antecipado para chegar ao fim do ano sem nenhuma preocupação ou surpresa. Agora um 13º salário. Com um 13º salário, ele já sabe que paga. Então, a partir de janeiro, que vai iniciar agora, ele tem que fazer um provisionamento dessa despesa. E esse provisionamento já começa em janeiro. Digamos que ele tem uma folha de pagamento de R$12 mil. Ele tem que provisionar, a partir de janeiro, R$1.000 todo mês. Se ele não tem como fazer essa organização de gestão financeira e colocar no caixa da empresa, ele tem que sim guardar esse dinheiro sim em uma conta e ele capitalizar isso, que vai rendendo, para quando chegar em novembro, ele ter a primeira parcela do 10º e chegar em dezembro ter a segunda parcela do 10º. 2024 ainda não começou, mas não é tarde para começar a se organizar. Encerrar o ano com as contas no azul é mais fácil quando se tem organização e planejamento, como explica o analista do Sebrae, Francisco Ramos. Ele tem que entender por que ele ficou insolvente. Mas como ele, de repente, ele não conseguir entender porque ele está muito envolvido na empresa, busca a orientação de um profissional, um consultor financeiro, buscar um educador financeiro, porque por vezes, e por muitas das vezes, a insolvência da empresa é uma retirada prolongada, como eu já repeti, está além do que a empresa pode pagar. Então isso é comportamento, e o comportamento a gente não muda isso do dia para a noite. Esse comportamento ele muda no dia a dia, ele vai sendo mudando aos poucos, e isso um educador financeiro, um consultor financeiro, vai orientar esse empresário, essa pessoa, como se adequar a esse novo ambiente. Porque não adianta, isso só vai dar certo agora a partir de janeiro, só vai fazer, não, isso é a partir de amanhã. A partir de que assistir essa entrevista e você começar a pensar, já tem que começar a virar a chave. Por quê? Porque a partir do momento em que eu não... a vida empresarial, a vida financeira, ela é muito dinâmica. Ela é todo dia você é como uma foto, é a foto daquele momento. Se hoje ela está com um déficit de -1, amanhã ela vai estar com um déficit de -2 e depois -3. A mesma coisa se ela tiver lucro, ela vai ter um déficit, um superávit de +1, superávit de +2, de +3. Qualquer. Então, o que começar em 2024, pôr em prática e ser vigilante.